Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar sobre a relação do esporte e do mundo dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Paulo, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme, uma alegria participar do CNN Esporte S.A. E João Vitor, para mim é uma alegria estar aqui com você. Nós estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris. Estamos a poucos meses dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Vamos saber como é que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, se prepara para essas duas grandes competições. Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, é o convidado de hoje. Desde 2017, à frente do COB, ele já liderou o time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e agora prepara os últimos detalhes do planejamento para a próxima Olimpíada em Paris 2024. Qual a meta da delegação brasileira na França? Os projetos e os investimentos do Comitê Olímpico Brasileiro. O trabalho realizado na formação de novos atletas. O que esperar dos Jogos Pan-Americanos de Santiago? Um raio-x do esporte olímpico do Brasil, agora no CNN Esportes S.A., com o presidente do COB, Paulo Vanderlei. Presidente Paulo Vanderlei, muito obrigado. Estamos aí há poucos meses dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, e já estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos começar falando de Jogos Olímpicos. Como é que o COB se prepara para essa que promete ser talvez a mais bela das edições dos Jogos Olímpicos? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, a preparação para os Jogos Olímpicos, ele começa muito antes de que a população, a sociedade comece a escutar sobre os Jogos, né? Então, as ações específicas com os Jogos Olímpicos já começaram lá atrás. Em 2019, nós já tivemos a primeira visita a Paris para poder prospectar com relação a nossas bases, onde nossos atletas iriam estar hospedados, as situações do entorno, né? Qual a melhor posição, qual a melhor localização para nossos atletas, enfim, já começou há bastante tempo. Sob o ponto de vista administrativo, está praticamente encerrado os Jogos de Paris. Agora tem o ponto de vista desportivo. E nós vamos abrir falando desse ponto de vista desportivo. O que o Brasil espera para essa edição dos Jogos Olímpicos em termos de atletas, de competições, de perspectiva de medalhas? Nós temos sempre que acompanhar os parâmetros para nós sobre a perspectiva de o que acontecerá nas Olimpíadas. São os eventos que são realizados nos anos anteriores. O segundo ano, primeiro, o último ano. Por exemplo, esse ano é um ano muito importante para nós, né? Então, um parâmetro que serve como avaliação são os Jogos Pan-Americanos. Os campeonatos mundiais das modalidades são realizados este ano. Então, isso nos dá uma visão mais realista do que podemos esperar em relação a resultados dos Jogos Olímpicos, né? Se nós fizermos... Esse ano não terminou ainda, vamos ter ainda outros mundiais, né, agora no segundo semestre, mas o ano de 2022 foi um ano bastante importante porque nos deu uma previsão do que poderíamos esperar para os Jogos. Se fôssemos computar os resultados obtidos pelas nossas modalidades esportivas no ano de 2022, nós teríamos tido um melhor resultado do que a Olimpíada de Tóquio 21. Isso é natural, isso nós trabalhamos com essa perspectiva, sempre superar o ano anterior. Presidente, até nessa comparação, os Jogos de Tóquio eles foram absolutamente atípicos. Primeiro, porque era Tóquio 2020 que virou Tóquio 21, por causa da pandemia. Segundo, porque isso muda completamente o ciclo de um atleta. O cara se prepara para um ciclo de 4 anos. Aí quando é o ano para ele estar no ápice, ele não disputa, joga para o ano seguinte. Foi muito complexa a operação de Tóquio. Mesmo assim, o Brasil teve um bom desempenho olímpico, seu melhor desempenho olímpico. E vem numa crescente. O Brasil foi muito bem nos Jogos do Rio, que disputava em casa. Depois foi muito bem em Tóquio. Nós podemos superar os números de Tóquio e do Rio agora em Paris? Trabalhamos nessa perspectiva, né? Foram Jogos Olímpicos, como você mesmo disse, um curto período. Quer dizer, o anterior teve 5 anos e esse agora tem 3 anos, né? Então houve necessidade realmente de ajustes, né, com a preparação dos atletas, enfim, não só a preparação de atletas, mas a questão econômica também, né? Houve uma questão de imprevisto, né, atípico, mas tem um detalhe, foi para todo mundo, né? Então nós estamos todos nós no mundo. Teve menos tempo para se preparar. Né? Então, e tem umas particularidades, por exemplo, alguns atletas que foram medalhistas em Tóquio
em 2021, se esse evento fosse em 2020, eles nem estariam na competição. E foram medalhistas. Entendeu? Então, há sempre a compensação, né? Houve essa compensação e a nossa equipe segue no ritmo de treinamento. Houve adaptação, houve necessidade de periodização, né, para os atletas, né? Os técnicos tiveram que quebrar a cabeça e tal, mas estamos no caminho certo, tá fluindo bem. O Brasil é um país que tem uma tradição grande em esportes olímpicos coletivos e também uma boa história nos individuais. Mas nós nos acostumamos muito a ser o país do futebol, a ser o país do voleibol. Mas nessa última Olimpíada fomos o país, por exemplo, do skate. E com as meninas brilhando no skate, fomos o país do surf. E temos tudo para ter de novo um grande desempenho no surf. Dessas modalidades, com menos tradição nos Jogos Olímpicos, mas que já se mostraram muito aptas para o perfil do brasileiro, o senhor está com uma boa expectativa, por exemplo, surf e skate? O surf realmente é uma modalidade que já fazia um trabalho, né, em relação a resultados mundiais já há muito tempo. Então, nós acreditamos que sim, os nossos atletas surfistas poderão confirmar o resultado que nós tivemos lá em Tóquio, né? E o skate também, e poderá reproduzir esse resultado e até melhorar. É uma expectativa realista. O Brasil tem uma tradição muito grande no vôlei de quadra, no vôlei de praia, somos campeões olímpicos, temos medalhas de prata, medalhas de bronze. O futebol é uma tradição do país e nos Jogos Olímpicos também. A gente vem de um bicampeonato masculino, já chegamos à final no feminino, já fomos medalhas de prata. O Brasil tem uma tradição enorme no iatismo, muito grande, muito forte no iatismo. No judô, quais são os esportes que mais trazem otimismo para o senhor como presidente do Comitê Olímpico para essa edição dos Jogos Olímpicos? Bom, eu tenho otimismo em todos, né? Mas o que você mencionou, as modalidades que você mencionou, João Vitor, elas realmente têm essa possibilidade de se confirmarem em pódio olímpico. O que a gente tem expectativa é pódio. A diferença de uma medalha de ouro, prata ou bronze é sutil, né? Mas essas modalidades, sim, elas se colocam ainda como modalidades que têm possibilidades, né? O vôlei, não tenha dúvida, o vôlei todo de quadra contra o vôlei de praia, né? O judô, desde 84 tem pódio olímpico, né? Então essa regularidade nos dá uma certa tranquilidade, sim, essas modalidades poderão vir, né? Mas existem outras modalidades surgindo, né? Nós tivemos aí um crescimento nas últimas Olimpíadas da ginástica artística, por exemplo. Muito bem, inclusive com a Rebeca ganhando medalha de ouro, medalha de prata. E temos agora a ginástica rítmica, né? As meninas estão aí em uma evolução, um ascendente impressionante, a ginástica rítmica. Temos um atleta da modalidade tiro com arco, Marcos da Almeida, que está aí em top 5 do mundo, né? São boas expectativas que nós temos para os Jogos de Paris. O próprio ciclo olímpico parece ser muito positivo para o atletismo do Brasil, né? O Brasil veio como equipe jovem nos Jogos de Tóquio, conseguiu bons resultados no atletismo e me parece chegar para um ciclo mais fortalecido também, né? O atletismo é sempre a modalidade de referência no país, né? Temos alguns imprevistos que acontecem no esporte como um todo e não ficou diferente agora no atletismo. Um exemplo, né, do Pio, né, que fez uma cirurgia, mas já voltou por cima, né? Ana Marcela, natação, né, na maratona aquática também, teve uma cirurgia, voltou e pontuou. Então, esses imprevistos do esporte, que nós não temos controle sobre ele, mas temos atenção. Estamos ali observando o que está acontecendo. O Comitê Olímpico, junto com as confederações, dá o suporte necessário a esses atletas para que eles estejam na sua melhor possibilidade dentro de um Jogos Olímpicos. Estamos confiantes. Presidente, eu sou um apaixonado pelos Jogos Olímpicos, eu cubro desde 2004 em Atenas. Mas é inegável que hoje é um assunto que divide um pouco a opinião na sociedade. Alguns países gostam de participar, todos participam, mas nem todos se colocam à disposição para organizar. Custa muito caro ser sede de uma edição dos Jogos Olímpicos. E o Brasil foi sede em 2016, estamos completando agora um ciclo de 8 anos da nossa edição olímpica. Valeu a pena para o Brasil sediar uma edição dos Jogos Olímpicos? Valeu sim, valeu a pena, sob o ponto de vista esportivo, sobre a transferência de conhecimento que houve durante aquele período, a preparação dos nossos profissionais. Hoje nós temos profissionais atuando
em todo o mundo, nas mais diversas modalidades esportivas do mundo inteiro. Temos pessoas dentro do Comitê Olímpico Internacional, né? Temos pessoas dentro das federações internacionais das modalidades esportivas. Então foi um legado muito importante, né? E a parte do show, do espetáculo. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram um espetáculo. Um espetáculo para todos e deixou na memória de todo mundo. E algumas situações que ocorrem dentro do Brasil, lá fora não. Tá todo mundo elogiando, sempre se lembra do Brasil com uma Olimpíada de festa, de congraçamento. Eu sou partidário e eu dou a opinião de que sim, valeu a pena fazer os Jogos Olímpicos no Brasil. Quando a gente fala do legado olímpico, a gente pode dividir em duas áreas, né? O legado desportivo dos atletas, do crescimento de determinadas modalidades e o legado da estrutura física. Vamos falar primeiro do legado desportivo. O que o senhor entende que o Brasil cresceu em competições e modalidades? Por exemplo, o que o Brasil colheu nos Jogos de Tóquio daquilo que foi plantado nos Jogos do Rio? E que pode colher agora também em Paris. A condição de poder realizar eventos internacionais no Brasil, né? As estruturas que foram deixadas nos facilitam em termos de candidatura para campeonatos mundiais, Grand Slam, Grand Prix, né? E as modalidades os esportes estão usando isso aí, né? Se usa muito ou se usa pouco, isso é outra história, mas que estão usando. E é em função de ter acontecido os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro que isso está acontecendo. Muitos esportes estão realizando seus eventos internacionais no país. É uma concorrência muito grande, porque quando se fala de Europa, os países europeus, eles têm em maior interesse que seja realizado por lá, porque o custo é muito menor, né? Então, aí eles sentem na pele o que é vir para o Brasil e o que nós sentimos todo o tempo ir lá, né? Recebemos em real e gastamos em euro, gastamos em dólar, né? Então, mas valeu a pena sim, e nós temos a estrutura para realizar eventos, né? E eles estão aproveitando, as confederações estão aproveitando isso. Há uma crítica grande, presidente, ao estado das praças olímpicas, né? Principalmente do Parque Olímpico de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É uma estrutura muito grande, ali tinha estádio de tênis, ali tinha o estádio de natação, arenas para basquete, para handebol. Pelo menos alguns desses estádios, se não me engano, eram cerca de 8 estádios, mais a área de imprensa, uma estrutura muito robusta que foi montada ali. E muito disso se perdeu com o tempo. Muitas dessas estruturas não foram conservadas da maneira adequada. O que faltou para o Brasil conservar melhor o seu Parque Olímpico? Onde é que o Brasil errou nesse aspecto? Primeiramente, era um conceito que agora está mudando, né? De praças esportivas definitivas, permanentes. Hoje você vê mais um conceito de você fazer a temporário, né? Você constrói e dali você muda para outro espaço, divide aquele grande espaço que existia naquele momento. Então realmente foram construídos bastante equipamentos esportivos que não se sustentaria com o tempo, né? Os ginásios megas, né? Poderia ter sido melhor aproveitado se reduzido. Mas nós também fizemos instalações fora do Parque Olímpico ali da Barra, né? Que Deodoro, por exemplo. Deodoro. Tem a grande concentração. Alguns equipamentos estão sendo transferidos, né? E outros estão sendo transformados em escolas, né? Mas o que fica a imagem que às vezes que vem para nós como negativa não é o Comitê Olímpico. Aquilo aí não é obra do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico tem a parte da estrutura de eventos em si, né? Os equipamentos foram obra de governo federal, do governo municipal. Né? Houve mudança de governo nesses dois últimos períodos, né? Estão retomando as ações dentro do Parque Olímpico. Presidente, dá para acreditar que o Brasil chegará a ser uma potência olímpica sem isso? Olha, o conceito de potência olímpica é relativo, entendeu? Nós temos o quê? É o número de medalhas de ouro, é o número de atletas que se classificam para uma Olimpíada, porque tem isso também, né? É o número de modalidades que você consegue levar para uma Olimpíada e chegar a disputar a medalha. Hoje nós somos um país que disputa ali no top 10 olímpico, entre o top 10 e o top 15 olímpico. Quando a gente fala em potência olímpica, a gente fala pelo menos do top 5 ali, onde normalmente estão Estados Unidos, China,
Rússia, quando não tem problema de banimento por doping, um pouquinho ali talvez a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Austrália já chegou a disputar ali, nesse seleto grupo das grandes potências ali, das 5, 6 maiores potências olímpicas do mundo. Por sinal, são potências europeias também, globais, né? Não só no esporte, mas em... Enfim. Econômicas, sociais. Exatamente. Agora, nós somos uma potência, né? Nós somos uma potência, nós ficamos em 12º lugar. E você, quando fala 12º lugar na Olimpíada, nós estamos falando um índice de 12º lugar em 206 países. Quais índices que o Brasil tem em outras vertentes, né, de 12º lugar? Às vezes a gente é muito exigente com o Nós esporte. somos exigentes, nós somos exigentes, mas pode buscar aí. Os grandes índices que nós temos aí, poucos se aproximam de um 15º lugar, né? Mas a ascensão, ela é milimétrica. Nós não vamos sair de 12º para 10º lugar. Assim, não vai ser na minha gestão que termina em 2004, não vai ser, tá certo? Então, é passo a passo, consistente, tem que ter consistência para isso aí, e nós estamos com isso aí. Então, a meta nossa é sempre estar ali entre os 10º, até os 15º lugar, no geral, tá certo? Mas não dá para você precisar, não, o ano que vem, na próxima Olimpíada, vão ser 11º, 10º lugar, não. Até porque nós podemos ter mais resultados e melhores resultados que em Tóquio, e os outros também terem elevado. Então, é difícil ser nesse sentido. A melhoria é sobre o resultado anterior, isso eu me bato sempre. Vai ter que ser melhor do que foi em Tóquio. Presidente, quando a gente analisa o desempenho da equipe olímpica do Brasil, a gente pensa muito na dificuldade também do atleta brasileiro, até dentro do que o senhor colocou. Não é fácil, o esporte é caro, o esporte de alto rendimento é complicado. Muitas vezes o atleta só é lembrado na hora da competição, passam 4 anos anônimos, sem patrocinador, sem ajuda, sem estrutura. Quantos e quantos atletas têm as mais difíceis situações, às vezes até pessoais, e se superam numa edição dos Jogos Olímpicos. Falta apoio para o atleta brasileiro, e quando eu falo isso, eu não falo só apoio do Comitê Olímpico, apoio da Confederação, estou falando apoio da sociedade, de patrocinadores, de empresas que acreditem, de empresas que invistam os 4 anos no ciclo de um atleta? Bom, hoje melhorou muito essa situação e, claro, precisa melhorar mais ainda, né? Hoje um atleta, quando ele chega a fazer parte de uma seleção nacional e que ele chega a representar o Brasil, ele já tem uma estrutura montada por trás dele para ele chegar ali. É claro, o começo é muito difícil e vai continuar sendo difícil por um bom tempo, pelas razões que você acabou de dizer aí, né? Consciência da sociedade, patrocínios que, por sinal, houve um declínio muito grande depois dos Jogos Olímpicos do Rio, que a gente imaginaria que fosse o contrário, mas houve também melhorias bem vistas, né? Nós temos hoje atletas que têm programas de bolsas, né, de governo federal, né? O governo federal tem suas bolsas atletas, das Forças Armadas tem apoio também, os patrocinadores daqueles que já chegaram não faltam, né? O Comitê Olímpico dá sustentabilidade para quando ele já está na seleção, né? Ele chegou ali, nós tomamos conta, o atleta não investe mais para viajar, não investe mais para competir, não investe para treinar, tem um apoio no entorno dele, né, de saúde, o seu médico, o seu preparador físico, enfim. Houve uma melhoria extraordinária nos últimos anos. Mas, claro, evidentemente, nunca é o suficiente. E o esporte de alto rendimento, como você disse, ele demanda sempre mais recursos, sempre e cada vez mais. Mas é através do esporte de alto rendimento que você faz uma criança voltar-se para o esporte, através de seus ídolos, né? Que vem praticar, ele vê a imagem na televisão, no rádio, seja onde for, a divulgação de uma imagem de um ídolo dele, ele busca aquele esporte. Então, o esporte de alto rendimento é um ponto de atenção no sentido de motivação para os atletas, né? Aliás, os grandes atletas hoje em dia, eles têm uma carreira pós-esporte. Presidente, queria aprofundar em 3 pontos que o senhor citou, que são pilares do nosso esporte olímpico hoje. O senhor falou da parceria com as Forças Armadas, o senhor falou do Bolsa Atleta e o senhor falou do patrocínio privado para atletas. Vamos passar um pouquinho por cada uma delas para a gente dar esse panorama.
Como é que o COB vê essa questão da parceria com as Forças Armadas, que é muito elogiada por uma parte grande da sociedade, mas que em algum momento chegou a ser questionado pelo fato dos atletas baterem continência no pódio, em algum determinado momento tentaram criar uma polêmica com essa questão. Como é que o COB vê essa parceria e essa presença das Forças Armadas no esporte de alto rendimento como um abrigo para atletas de alto rendimento do Brasil? Extremamente válido, é válido isso. Precisa disso aí, os atletas precisam, né? A questão de como eles se apresentam, eles são patrocinadores, então eles querem o uniforme deles, né? O gestual deles, que na oportunidade que tem de mídia, eles querem que apareçam. É natural essa intenção, né? Eu não vejo problema com isso aí. Isso vai de força para força. A Marinha usa muito isso, o Exército também usa bastante, né? Enfim, nós temos boa interlocução com as Forças Armadas como um todo. A questão do Bolsa Atleta, qual que é a importância hoje desse programa, que deixou de ser um programa de governo, passou a ser um programa de Estado, porque ele já perdura em gestões diferentes do governo federal? Qual que é a importância desse projeto para o atleta de alto rendimento do Brasil? Você falou uma coisa bastante importante aí, que não é um programa de Estado. É isso que tem que ter na política desportiva e na política da cultura, enfim, de todas as áreas. Deve ser um trabalho, né? Uma motivação de Estado. Passa governo, ele continua e vai melhorando, né? Deve ser desse jeito. As empresas do Brasil já descobriram o esporte olímpico como um caminho de divulgação das suas marcas? Como é que está essa relação? E o que o senhor espera nesse ano final, que é um ano que esquenta muito esse tipo de negociação? Os atletas passam a ganhar uma visibilidade maior, se tornam garotos e garotas propaganda de altíssimo nível. Como é que o COB vê essa situação e o que vocês esperam para esse ciclo? Nós trabalhamos para que seja perene, né? Não fique aquela questão do ano dos Jogos Pan-Americanos, do ano dos Jogos Olímpicos. Na verdade, são os 2 últimos anos. Nós trabalhamos para que seja durante todo o período. E temos criado situações para que resolva esse problema, né? Que é um problema realmente, né? Nós temos uma área de marketing dentro do Comitê Olímpico que está com essa visão. Nós temos que ter produtos para o período olímpico, o período ciclo olímpico, né? Que são os 4 anos. Estamos trabalhando nesse sentido, está fazendo efeito. Mas como é uma coisa que está sendo, né, produzida, coisa nova, até se posicionar na cabeça do empresário demora um pouquinho. Mas o empresariado, quando ele vê que o produto é bom, né, e tem causa, né, mais do que o resultado, ele quer qual é a causa daquele esporte, o que atinge aquele esporte, atinge nos seus stakeholders, né, a sua clientela. E é por aí que eles estão buscando o patrocínio, está surtindo efeito, o COB tem avançado bastante nesse sentido. O COB hoje, quais são os grandes parceiros? Quem está do lado do COB para esse ciclo pan-americano e para o ciclo olímpico do ano que vem? Nós temos trabalhado, como eu disse, né? Alguns patrocínios estão entrando dos 2 últimos anos. Vieram agora de 2023, vão para 2024. Mas tem patrocínio já de 8 anos, né? Nós temos empresas que estão conosco, que irão até Brisbane, que é a Olimpíada lá da Austrália, né? E olha que no meio do caminho de Brisbane ainda tem a Olimpíada de Los Angeles, né? Pois é. A gente fecha o ciclo olímpico de Paris em 24, em 28 em Los Angeles, em 32. Já estamos gente fazendo até Los Angeles, até 2028, que temos contrato já firmado até 2028, mas já com olha, se for bem, a gente chega mais para frente. Eu falei, bom, é isso que nós queremos perenidade, né? Hoje o COB está trabalhando nesse sentido, Comitê Olímpico do Brasil. Temos hoje 14 patrocinadores nacionais, né? Nós estamos no meio de uma discussão importante, presidente, que é a discussão da legalização dos bettings no Brasil. O senhor defenderia aí que, tal como acontece com as loterias da Caixa, que um percentual do que for arrecadado em tributos e impostos também vá para o fomento do esporte brasileiro? Mas é lógico, porque eles estão aí por conta do esporte, né? Então nada mais justo que o esporte também tenha a sua parcela de participação, né, nas bets, né, apostas, né? Claro, tem que ser uma situação muito bem regulamentada, isso é importantíssimo e fundamental. Temos uma situação que eles estão levando a culpa, né, da questão da manipulação de jogos, mas não é com eles isso aí. Pelo contrário, acabam sendo vítimas também. Vítimas também.
Então, um controle, a fiscalização, uma regulamentação disso aí é de fundamental importância para que isso venha a ter sucesso. Presidente, qual que é o orçamento hoje do Comitê Olímpico Brasileiro com esses patrocinadores? E tem outras receitas além dessas, dos patrocínios diretos, dos repasses de loteria. Como é que é composta a receita do Comitê Olímpico Brasileiro? A receita ela é composta pela receita oriunda das apostas das loterias Caixa, que já é um processo desde 2001, né? E cada vez mais consolidado. Né? Os patrocinadores, esses que eu te citei aqui agora, alguns são patrocinadores de cash, mas outros são de IK, né? Os uniformes, por exemplo, da PIC, tem uma pequena parcela em cash e a maior parte dos uniformes, né? Então a prestação de serviço também entra como patrocínio. Mas nós podemos falar em torno de 450 milhões, 460 milhões ano, né, de orçamento do Comitê Olímpico do Brasil. Muito bem, presidente Paulo Vanderlei, do Comitê Olímpico Brasileiro. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco da preparação do Brasil para os Jogos de Paris, da mega estrutura que está sendo montada e também para os Jogos Pan-Americanos do Chile, final de outubro, início de novembro. Mas antes, vamos ao Giro Esportes SA, no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. As novidades desta semana desse mundo milionário dos esportes e dos negócios. Vamos lá. Giro SA chegando com as notícias dos negócios do esporte. E começamos falando de investimento em tecnologia. A Arena MRV, nova casa do Galo, testou novamente com a imprensa o acesso via reconhecimento facial no jogo contra o Santos. A verificação na entrada dos jornalistas na Arena foi considerada um sucesso. O primeiro teste com a nova tecnologia aconteceu na partida comemorativa das lendas do Galo. Ainda não existe um prazo específico de quando o novo sistema vai ser colocado em prática para todos os outros setores do estádio. Falamos agora do Internacional. O Colorado, que conquistou vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, também tem motivos para comemorar fora de campo. O clube garantiu uma premiação de 44 milhões de reais, aproximadamente, por disputar a próxima fase da competição continental. E esse número pode crescer ainda mais se o Inter se classificar para a grande final no Maracanã. O clube campeão das Libertadores 2023 pode embolsar no total 146 milhões de reais. Vamos falar agora de Lionel Messi. O Inter Miami, clube do camisa 10 na MLS, faturou mais de 1 bilhão de reais em vendas de ingressos depois da chegada do craque argentino. Além disso, a Apple TV, plataforma que detém os direitos de transmissão da MLS, conseguiu mais de 280 mil novos assinantes, atingindo um lucro de 140 milhões de reais. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Seguimos agora com a sequência do CNN Esportes SA. Maravilha, daqui a pouquinho eu volto com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro nesse ano que estamos nos preparando para os Jogos Olímpicos de Paris. Um minuto só. Giro SA. Apoio Gerdau. O futuro se molda. Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos Brasileiros. Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente,
É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Daqui a pouco, no WW Edição de domingo. O Brasil escapa da guilhotina fiscal, os desafios para o crescimento econômico do país. Os convidados: Marcos Lisboa, ex-secretário do Ministério da Fazenda. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset. WW Edição de domingo. Daqui a pouco. WW. Apoio BR Supply Suprimentos Corporativos. Castor. Qualidade, conforto e tecnologia. Um verdadeiro sonho de colchão. De volta com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris. Mas antes dos Jogos Olímpicos de Paris, tem os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, finalzinho de outubro, início de novembro, o que acaba sendo um bom termômetro também de como o Brasil está preparado para os Jogos Olímpicos. Como é que está a expectativa e a preparação, a organização para o Pan do Chile, presidente? Está indo muito bem. Nós estamos constantemente enviando os nossos pessoal da área de esporte, né? Diretor de esporte, pessoal da logística, que nós chamamos de missão. Então temos a missão de Santiago, vamos ter a missão também de Jogos Olímpicos, enfim. Realmente, como você disse, é uma oportunidade de você fazer uma avaliação de como está o caminho para as Olimpíadas de Paris, né? Temos uma previsão de uma participação de manter o top 3 nos Jogos Pan-Americanos, Santiago. Expectativa de quantos atletas, presidente? Esta será a maior delegação do Brasil em eventos internacionais fora do país, né? Claro, não podemos comparar com as Olimpíadas dos Jogos, Olimpíadas no Rio de Janeiro. Mas para eventos fora o Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos, é a maior delegação. Vai bater a casa de 600 atletas? A expectativa é chegar em torno de 630 a 650 atletas, um total de delegação em torno de 1.000 pessoas, né, viajando para os Jogos de Santiago. É uma operação grande. E para o ano que vem, presidente, como é que está a expectativa? O Brasil hoje tem perto de 50 atletas já classificados. Nós temos a expectativa de bater uma delegação com quantos atletas aproximadamente? Para os Jogos Jogos Olímpicos de Paris, hoje nós estamos no processo de classificação. Esse processo classificatório vai até maio do ano que vem, pelo menos, tá certo? Mas, como você disse, nós temos aí perto de 50 atletas, 30 e 40, quase 40 atletas, mas chegando a 50 atletas já para classificados, né? Mas a previsão é que se chega a um número de 320 a 330 atletas. É um número muito grande, é uma delegação muito grande tratando-se de Jogos Olímpicos. E esses 300 atletas, a expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro é que tragam quantas medalhas para o Brasil? É uma boa pergunta, né? Eu tenho feito... nós já acompanhamos, na verdade, nós temos uma previsão interna, né? Nós temos um grupo... Tem uma meta, né, presidente? Tem meta, né? Claro, evidentemente. Mas a meta geral é assim. Assim como foi superar o resultado do Rio de Janeiro em Tóquio, e superamos, a nossa meta é essa, superar o resultado de Tóquio em Paris. A ideia é superar 20 pódios olímpicos? Olha só, você tem a possibilidade de ter metas a serem batidas em disputas, em número de medalhas, né? O Brasil teve 21 medalhas, vai ter 23 medalhas. Ou em número de medalhas de ouro, tivemos 7 medalhas de ouro, vamos ter 8 medalhas de ouro. Então em qualquer um dos dois, você está superando, né? Se você juntar os dois, uma medalha e uma medalha de ouro, é o ideal, né? Nós trabalhamos com o resultado melhor. Então, se nós tivermos lá 7 medalhas de ouro, queremos ter 8. Se tivermos 21 medalhas no total, queremos ter 22, 23 medalhas. Ou um ou outro, ou os dois, que é o ideal. O ideal, vamos torcer para isso. Presidente, muita gente não imagina o que é a logística para colocar de pé uma delegação olímpica. Estamos falando de 300 atletas, mas nós temos que lembrar que tem preparador físico, tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem técnico, tem
quem leva o uniforme, tem quem cuida da comida. Como é que é montar uma estrutura como essa e o que o COB já tem pronto, planejado, organizado? O senhor abriu o programa dizendo que do ponto de vista de organização já acabou, já está tudo pronto. Explica para o espectador da CNN como é que é montar uma estrutura como essa e o que o Brasil tem pronto para o ano que vem. Bom, os últimos embarques para o Santiago já saem essa semana na próxima, né? São caminhões e caminhões que estão indo para lá. E ainda você tem que pensar que, porque a gente pensa no futebol, leva a bola, leva a rede, leva o uniforme. E os cavalos? E os barcos? Pismo, e os barcos? Né? E os barcos? Pismo e os barcos? Né? As pranchas de surf? Não, a prancha até é leve, se você for num barco, né? Os cavalos, que são coisas milionárias, né? Seguro. E tem que levar com muito cuidado. Eu me lembro de uma Olimpíada que uma atleta brasileira ficou sem a vara do salto. A Fabiana Murer, né, que era inclusive favorita ao salto com vara naquela oportunidade, acabou perdendo a medalha por um problema logístico. Exato. É uma loucura uma coisa dessa, né? Isso é uma operação realmente muito grande, né? Por exemplo, uniformes, né? Vão ser distribuídos para Santiago em torno de 40 mil peças de uniforme. E para Paris? É próximo. Deve ser um pouco menor, porque a delegação é um pouco menor. Mas é próximo, porque não é só o agasalho, é o uniforme de pódio, é o uniforme de treinamento, é o uniforme de desfile, é a bolsa, é a mala, é o tênis para isso, tênis para aquilo. Deve ter que alugar galpão. Não, aluga, é o logístico mesmo, leva o nosso pessoal especializado nisso aí, o atleta chega, vai trocar o seu uniforme, porque de repente você rasgou. Não, você tem uniforme para o atleta do basquete, você tem o atleta da ginástica, entendeu? E entre as modalidades tem o mais largo, mais fino, enfim, biotipo diferente. Claro que a gente faz um levantamento anterior, né? As malinhas, quando eles chegam, as malas já estão lá, com tudo separadinho, etiquetado com o nome do atleta, né? E tem que pensar em alimentação, porque um atleta precisa mais de carne, outro precisa mais de massa, um tem intolerância a leite, outro tem a necessidade de tomar leite. Deve ser uma maluquice. Os nossos nutricionistas acompanham, né? Estão todos acompanhando, fiscalizam, orientam. Em Paris, nós vamos ter, dentro da nossa base, lá em Saint-Ouen, um restaurante brasileiro, todo adaptado e adequado à necessidade dos atletas, fora da Vila Olímpica. Eles têm um super restaurante na Vila Olímpica, enfim, tem toda uma estrutura preparada. Mas o COB prepara também uma estrutura fora, né? Sim, nós temos contratado lá os cozinheiros, o restaurante de fato, direito, cozinha mesmo. Montado. E tem feijão? Feijão, farofa. O atleta brasileiro não fica sem feijão. Feijão, farofa, ovo frito, carne nossa, né? Banana da terra, que eu gosto muito, por sinal, eu faço questão que eles levem. O pessoal brinca muito com isso. E o Brasil é tão grande que tem que ter da carne do Rio Grande do Sul, a macaxeira do Nordeste, né? Para agradar todo mundo. Com certeza. De preferência a galinhada do Centro-Oeste, o trupeiro do Mineiro. Tem tudo. Né? Não, eles fazem questão, é uma festa quando eles saem nos seus treinamentos e tal, enfim, que passam lá para fazer a sua fisioterapia, né? Porque tem a recuperação é feita lá nessa base. Nós levamos o nosso pessoal, que trata deles aqui no Brasil, para tratá-los enquanto estiverem nas Olimpíadas. Tem um médico dos Jogos Olímpicos, tal, tem tudo. Tem uma clínica, tem um hospital, mas temos o nosso também. Presidente, revele aqui pra gente duas coisas. Ninguém tá te ouvindo, ninguém vai saber. Quem vai carregar a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos de Paris e agora mais perto em Santiago, no Pan-Americano? Olha, provavelmente é um homem ou mulher, né? Isso nós criamos e aí virou moda no mundo inteiro, né? Desde 2019 nós fazemos isso aí. É um homem ou mulher sempre. Tanto no Pan-Americano quanto nos Jogos Olímpicos. E, claro, evidentemente é um atleta de peso, um atleta que já tenha tido um resultado estupendo, né? E que não, às vezes, nem sempre é o atleta que a gente quer, porque ele vai competir no dia seguinte, esse não vai para o desfile. Então, você tem que ter esses cuidados também. Não que eu não queira te dizer, é que devido a essas condições, só pode ser dito realmente próximo aos Jogos. Mas tem algum caminho já traçado, presidente? O caminho é esse aí, um atleta que deve ter um destaque olímpico, né? Normalmente é um medalhista, já medalhista olímpico, porque tem possibilidade de repetir o seu êxito, né? São muitos, né? Nós esperamos que seja um problema bom
difícil, mas muito bom de escolher, com muitos atletas medalhistas nos Jogos. Para lembrar, quem está nos acompanhando em Tóquio foi o Bruninho, atleta muito vencedor no vôlei, vinha inclusive de uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, e a Kathleen Quadros, que é atleta do judô, também muito representativa, uma vitoriosa também, então foram os 2 representantes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem sempre alguma coisa diferente no atleta que vai representar. Sempre, a Kathleen, por exemplo, foi a primeira medalhista do judô feminino, em 2008, né, em Pequim. Sempre tem um diferencial, porque medalhista você tem vários, né, tem que ter algo diferente ali. Vamos para o De Primeira SA no oferecimento de Gerdau, Futuro se molda. Perguntas curtas, respostas rápidas. Presidente, primeira pergunta, qual é o maior momento da história olímpica do Brasil? Os Jogos Olímpicos no Brasil, né? Realizar os Jogos Olímpicos no Brasil. Qual a medalha olímpica mais marcante para o senhor no ciclo passado de Tóquio? Do boxe, do Eber, eu estava presente, eu estava ali no gargarejo vendo ele nocautear. E não pensando apenas em Tóquio, relembrando essa trajetória vitoriosa olímpica do Brasil, qual é o título ou a medalha, às vezes não foi nem uma medalha de ouro, mas qual foi o resultado olímpico mais marcante para o senhor? Aí eu vou ter que voltar no passado, 1992, Jogos Olímpicos de Barcelona, na medalha de ouro do Rogério Sampaio, campeão olímpico, que hoje é o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. Presidente, qual o patamar do esporte olímpico brasileiro hoje? É de excelência, né? Aliás, o Comitê Olímpico trabalha por excelência, né? Meritocracia, austeridade, né? Mas o patamar nosso é de exigência máxima e resultado o melhor possível. Eu perguntei para o senhor sobre as grandes vitórias. Tem uma derrota que ficou muito marcada, que doeu demais no senhor? As derrotas, elas são sempre são lições de vida, né? Mas eu não tenho alguma coisa assim que possa me ter traumatizado, porque a gente dá a volta por cima e vamos em frente, aquilo já passou, esquece. Não foi uma derrota até por tudo que ele fez e como ele assimilou aquilo que aconteceu em Atenas, mas aquele momento do Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona é uma coisa muito marcante para o esporte brasileiro. Foi uma grande vitória, eu estava lá, né, no Estádio Olímpico de Atenas, mas aquilo ali foi muito marcante, né, presidente? Aquilo ali eu acho que nunca mais vai sair da história e da memória do brasileiro em Olimpíadas, né? Aquele é um verdadeiro espírito olímpico, né, o fair play, né? O Vanderlei ressurgiu, foi um fênix, estava derrotado e de repente ele conseguiu chegar e chegou bem, medalhou, né? Isso é o importante. É um momento, aliás, um momento icônico no olimpismo mundial. Presidente, o senhor prefere o esporte olímpico coletivo ou individual? Você está querendo que eu perca meus votos? Porque o coletivo são muitos jogando, mas é um voto só também, né? Todos os esportes, não tem escolha atualmente. Eu já estou presidente do Comitê Olímpico e eu sou de todos os esportes olímpicos. Nós tratamos muito aqui no programa sobre o futebol até hoje, né? Vivemos um momento importante da SAF, da formação da Liga no futebol, e eu sempre tenho perguntado para os dirigentes de futebol se o futebol no Brasil vai dar certo, mas queria perguntar para o senhor se o senhor entende que o esporte olímpico no Brasil está dando certo, se o Brasil hoje é uma força, uma potência, se está no caminho certo. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Nós viemos um momento difícil, um passado recente no esporte olímpico brasileiro, não no esporte olímpico, mas da gestão esportiva olímpica, e demos a volta por cima, e hoje o Comitê Olímpico é respeitado mundialmente. Somos referência para o Comitê Olímpico Internacional com as ações inovadoras que nós temos feito dentro do Brasil, não só na gestão, como os programas que nós criamos dentro do Brasil, que serve de modelo para o esporte, o olimpismo mundial. Presidente, obrigado pela entrevista. Quero desejar muita sorte para os atletas do Brasil nesse ciclo que chega ao fim, com os Jogos Pan-Americanos agora em outubro, com os Jogos Olímpicos em Paris no ano que vem, e que tenhamos uma edição. Vamos ter belezas estonteantes. Eu acho que vai ser das Olimpíadas mais bonitas de todos os tempos, pelo que os franceses estão fazendo. E que, além de todas essas belezas, seja uma Olimpíada dourada para o Brasil, com muitas conquistas, com muitas medalhas. Eu agradeço a você a oportunidade de estar aqui no seu programa falando sobre o olimpismo do Brasil, não o olimpismo mundial, mas especificamente do Brasil. Sim, esperamos que tenhamos não só a beleza de ter um evento num país e numa cidade
né, como Paris, que é icônica no turismo mundial. Aliás, vai estar muito cheio aquilo lá, viu, gente? Vai estar bastante cheio. E nós pretendemos consolidar o trabalho que nós temos feito com a equipe que eu tenho dentro do Comitê Olímpico, que é a melhor do mundo, não tenha dúvida disso. E vai ser uma Olimpíada numa cidade linda, porque a Olimpíada na cidade maravilhosa foi só de 2016 e isso ninguém toma da gente. É verdade, só linda. Ficamos por aí. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado, presidente Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Reta final, que o Brasil tenha uma grande edição dos Jogos Olímpicos no ano que vem. O CNN Esportes S.A. fica por aqui. Toda semana um convidado especial para falar sobre esse fantástico mundo do esporte e dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.